Olá, gente! Meu nome é Carlos Porto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa que é uma iniciativa que eu tive para mostrar para vocês o quanto é maravilhoso cuidar de orquídeas. Para quem é novo aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa um like, que isso vai me ajudar e me motivar a fazer mais outros vídeos. Hoje eu estou trazendo para vocês algumas plantas que eu tenho na minha floração desse mês, que é a Cattleya forbese, que já está comigo há 2 anos e meio. Essa já é a segunda floração dela e essa aqui é a Encíclia atropurpurea. Primeira floração, eu estava muito ansioso para ver essa maravilha e, cara, estou fascinado. Hoje, esse vídeo, como o próprio título diz, é sobre replantio. Então, eu comecei a fazer o replantio e esqueci que eu tenho que gravar esse vídeo. Mas aí eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma schilleriana, Cattleya schilleriana, tá? Eu estou fazendo o replantio dela. Então, quando você faz a aquisição de qualquer planta, independente se você conhece o meio de cultivo, tá? Desse fornecedor. Mas muitas vezes o substrato que está nela não se adapta ao teu meio de cultivo. Por quê? Em estufa, em um ambiente controlado, é uma coisa. Quando a gente traz para casa, aí assim, eu faço meu cultivo na área externa, sem cobertura. Então, eu tenho uma forma de cultivo diferente do meu produtor. Então, eu posso trazer algumas mazelas para dentro do meu orquidário, coisa que eu acho que ninguém quer. Então, pois bem. Então, para isso, primeiramente a gente faz a retirada da planta com todo o substrato que veio nela. Para isso, é necessário você estar com as suas ferramentazinhas, pinça, alicate, tesoura de corte esterilizada, tá? Sempre que você fizer a utilização em uma planta, esteriliza para que você não leve uma doença, uma possível doença que esteja numa planta para outra. Em todo replante, sempre alguma planta vai sair machucada. Se não sair, que bom. Mas se sair machucado, se você tiver que cortar algum bulbo, utiliza canela em pó, que é um ótimo cicatrizante e fungicida. Como é que vai fixar se isso é um pó? Usa um creme dental. Usa um creme dental e passa canela. O vaso, logicamente. Uso cerâmica. Eu acho que eu já falei nos vídeos anteriores. Eu gosto muito do cultivo em cerâmica. O pendurador. Esse não foi eu que fiz, tá? Os meus não ficam tão perfeitos assim não, mas o importante é ser usual. Se ele é usual, isso que importa. Primeiramente, vamos lá a nossa manobra para fazer a retirada. Primeiramente, você pressiona todo o vaso para soltar as raízes. Essa aqui é porque eu já fiz, tá? Só estou ensinando a vocês como é que faz. Vai soltando. Verifica que muitas passam por fora do vaso. Essa aqui não, que essa aqui já estava seca. A partir daí você vira, vai tirando todo o substrato. O que é que está nesse substrato? Eu verifico que é um substrato bem denso, utilizando esfagno, palha de arroz carbonizada, casca de pinos e carvão. Ah, Carlos, mas eu ouvi falar que esse tipo de substrato é ideal para a schilleriana. É sim. No clima deles, né? No meu clima, não. Depois eu mostro para vocês a schilleriana que eu tenho aqui na minha coleção e como eu fiz o plantio, tá? Eu fiz um plantio acoplado, eu acho que vai ser bacana mostrar para vocês. Por que eu não gosto de utilizar esse tipo de substrato? Porque retém muito líquido. Retendo água, as minhas raízes vão estragar. Até porque elas, como eu falei a vocês, elas ficam na parte externa da minha casa. É sujeito às intempéries, né? Chuva, o frio da madrugada, né? Que não vai deixar evaporar o excesso de água. Aí termina estragando as raízes e ninguém quer isso, né? E outra coisa,
qualquer tipo de doença na planta, como um apodrecimento de raízes, é a porta de entrada para outras infecções, como por exemplo canela seca, podridão negra. Podridão negra é o que mais dá em período de chuva. Período frio ela adora. Pronto, aí o que eu vou fazer agora? Vou cortar aqui só um takezinho, fazer a limpeza. Eu gosto de lavar as raízes. Lavo as raízes, trago de volta e mostro a vocês como é que vai ficar. Tá? E vocês vão acompanhar comigo o passo a passo de como ela vai ficar aqui dentro. Ok? Voltando, então, tivemos uma pequena falha técnica aqui, me perdoe. Medi mal, ela não cabe nesse. Eu tive que relocar para uma outra maior. Lembra que eu falei no início do vídeo? Temos que ter em mente a planta e onde vamos plantar. Pois bem, gente. Primeiramente, posicionamento de crescimento. A planta a gente percebe pelas novas brotações aonde é a emissão dos novos brotos. Então a gente tem que seguir, deixar ela livre. Esse espaço aqui vai contar para ela poder se desenvolver. Tá? E uma outra questão, fixação. Não tem nenhum orquidófilo que não tenha algo para fixar a planta. Porque a planta detesta estar bamba dentro do vaso. Tá? Isso aqui chama-se amarrilho. É um ferrinho envolto com PVC, tá? Um plástico, que não fere a planta e é fácil de manusear. Carlos, como é que tu faz isso? Cada um tem um jeito, tá? Eu entrelaço na própria planta, eu pego bem pela traseira, porque eu acho que pela traseira, como não vai haver mais brotação, porque quem cultiva a schilleriana sabe que não é uma plantinha tão simples assim de cuidar. Então, por ela não ser de crescimento tão abundante, então é muito difícil a traseira dela regenerar e ter novos brotos a partir daqui. Aí eu sempre amarro por aqui, amarrando ela, deixando ela bem fixa. A planta ela só vai começar a enraizar se ela se sentir segura, se sentir presa. Enquanto não, ela não vai emitir novas raízes, tá? Aí você passa por uma dessas aberturas. Isso não é receita de bolo não, tá? Cada um faz do seu jeito. Mas aí eu faço desse jeito aqui e dá muito certo pra mim, né? Aí eu pego, amarro, passo de volta. Ficou um pouco distante, não foi, gente? Me perdoem. Da próxima vez eu faço melhor. Pronto, a planta já está fixa. Ela estando fixa, logicamente eu vou colocar as raízes, né? O substrato. Aí ela não vai ficar solta. Certo? Como todo mundo sabe, o que eu uso, casca de pinos. Casca de pinos. Eu utilizo esse menor, por quê? Porque o menor, ele se compacta mais forte. Então, se ele está se compactando, ele vai propiciar mais umidade para a planta. Aí sem miséria, tá, minha gente? Essa hora você não pode estar regrando a quantidade de substrato não, tá? Pelo amor de Deus. Ah, uma curiosidade dessa planta, eu vou colocar, tá, um cardzinho, porque eu falei tanto. Eu acho que vai aparecer aqui ou aqui. Não, acho que eu vou colocar aqui.
dessa flor, tá? A flor da Schilleriana. Uma curiosidade dela é que ela é bem indomada, viu? Indomável demais. Como eu tinha falado, ela cresce como ela quer, da forma que ela quer, na ordem que ela quer. Pausa para o carro do ovo. Voltando. Então, vocês veem que ela está bem fixa, né? Bem fixa. Que é o importante para essa planta, tá? Na verdade, de forma geral, as orquídeas elas não gostam de se sentir solta, tá? Ela gosta de estar bem presa. Pois bem. Esse arame eu vou ter que cortar um pouquinho, que ficou muito grande. Então, essa foi a finalização da planta. Só falta colocar o pendurador, porque só agora eu percebi que está faltando um dos furos para colocar o pendente. Mas basicamente é isso. Ficou sem espaço, a planta ficou bem fixa. O importante é que as raízes fiquem cobertas, tá? E nunca o rizoma. O rizoma é o que gruda uma parte dessa, que é o bulbo, no outro. Então é essa coluna aqui. Nunca pode ser encoberta, porque uma vez que é encoberta, ela apodrece e a planta termina perecendo. Eu espero que isso tenha sido de grande proveito, esse vídeo, e nos vemos mais. Ainda vou fazer um outro plantio para vocês. Pois bem, gente, essa aqui é a finalização da Schilleriana plantada. Ela está bem fixa. Não coloquei o pendente ainda, porque eu percebi que essa está faltando um dos furos. Mas na sequência depois eu faço e coloco ela junto com as demais. Vamos partir para mais uma, que é essa Valqueriana. Carlos, mas ela está tão bem. De fato, ela parece estar bem. Mas a quanto... Ah, o carro do ovo de novo. Sim, aparentemente ela está bem, está saudável. Estou vendo aqui pela quantidade de raízes. Esse aqui é uma Valqueriana híbrida, tá? Ela é Flâmia, Dona Terezinha, com
A Semialba Tóquio. Tóquio é uma valqueriana bem conhecida pelos amantes dessa planta, tá? Eu também tenho dela aqui. Perfeito, vou colocar um cardzinho com a foto. E é nítido que que essa planta está precisando de alguma alteração, porque ela está mais de quase 2 anos aqui e ela não está progredindo, não devidamente. Então vamos fazer a mesma forma. Primeiramente a gente faz isso aqui, né? Esse movimento para soltar as raízes. Lembrando que essa planta tem raízes embaixo e partindo de dentro para fora. Tirar umas pragas. Isso é uma plantinha chamada brilhantina, o terror de todo orquidófilo. Todo orquidófilo tem pavor a essa plantinha. Porque ela de fato, ela tem uma evolução muito rápida dentro do orquidário. Valqueriana é uma planta bem adaptada aqui do Nordeste, tá? Ela tem um cultivo bem simples, mas precisamos ter alguns cuidados, principalmente com a umidade. Gente, se alguma raiz de vocês partir, não fique em pânico, tá? É normal, sempre vai acontecer isso. Não vamos conseguir tirar 100% das raízes sem rompimento de nenhuma, tá? Essa mesma aqui partiu. Como eu falei, eu não utilizo em nenhuma outra planta o substrato de uma antiga. Por quê? Aquela mesma coisinha que eu falei sobre as doenças. Você termina levando de uma planta para outra. Uma planta saudável pode ser contaminada simplesmente pelo manuseio. Entendeu? Pronto. Ela estava aqui apenas nesse toquinho. Eu fiz um cultivo acoplado, mas ela não gostou muito. Então eu vou acoplar ela em um outro local para ver como ela se desenvolve. Vou primeiro soltar aqui. A princípio eu tinha colocado esfagno, tá, gente? Mas era só para enraizamento. Eu não costumo utilizar esfagno nos meus plantios porque aqui chove muito. Chovendo muito eu termino perdendo a planta.
Pronto, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito com a outra planta. Vou lavar, tá? Tirar o excesso de musgo que tem aqui. E na sequência volto para a gente dar continuidade. Então, gente, depois da planta já limpa, né? Mesmo processo da anterior. Fiz toda a limpeza. Ficou alguns pedacinhos da madeira, né? Mas aí eu vou deixar para ela não sentir muito. A maior parte das raízes vieram intactas. E agora vamos acomodar ela da melhor forma possível. Lembrando aquilo que eu tinha falado antes. Sempre obedecendo os novos brotos. Você vai dispor a planta de acordo com a frente dela, tá? A frente é onde emite as novas brotações. Pronto. Ela nessa posição aqui está perfeita. Porque aqui vai ficar com toda essa área para crescimento. Pega o nosso bom e velho amarrilho. Quando vocês forem amarrar a planta de vocês, tenta deixar de uma forma harmônica no vaso. Entendeu? Porque o que acontece? Não é receita de bolo, tá? Mas a forma que você achar mais elegante, geralmente é a forma que a planta vai ficar mais confortável. Algumas coisas conversam, né? Vocês percebem? Quando você vai fazer alguma coisa, ou você está fazendo, pronto, está fazendo algum prato, e só de olhar para a cara dele você percebe, acho que é melhor pedir uma pizza. É mais ou menos isso. Vou utilizar a mesma coisa, tá? Casca de pinos. Dispor a casca de pinos novamente, sem miséria, tá? Afinal, estamos falando de uma valqueriana. Vocês já pesquisaram sobre valqueriana? É uma planta conhecidíssima no meio orquidófilo, tá? Tem alguns exemplares caríssimos. Depois desse vídeo aqui você pode fazer até uma busca no Mercado Livre, em sites de venda de plantas. Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Uma leve virada nela aqui. Então tem que ficar nessa posição. E é uma planta bem elegante, tá? Diferente da schilleriana, a valqueriana ela é bem certinha no crescimento. Agora a coisa que eu mais gosto nela é o vegetativo. Mais até do que as flores. Porque o importante para quem cultiva, independente se seja folhas ou flores, mas é o contexto total da planta, né? Porque flor você tem em alguns momentos, né? Mas a planta não, a planta vai te acompanhar enquanto houver ciclo de vida, ela vai te acompanhar.
Então eu acho que deve valorizar também o vegetativo. E ela é tão bonita. Eu sempre quando vou fazer o plantio de valqueriana, eu fico muito feliz porque eu vejo que é uma planta interessante, a formação, a formatação dela, a forma que ela se dispõe no vaso, o crescimento das raízes, tudo nela eu acho muito interessante. Eu tenho um cruzamento dela com Lodigese, uma valqueriana alba com a Lodigese alba. Nossa, deu uma planta maravilhosa, muito bonita, muito florífera. Na primeira floração já me deu 2 flores enormes, muito perfumada, de fácil cultivo. Eu me apaixonei por elas. Pronto, nada mais prático e mais simples do que plantar a valqueriana. Bem arrumadinha, bem consolidada. Aí agora, a única coisa que falta é o osmocote. Pronto, é isso, gente. Eu só vou fazer a adubação e colocar ela de volta lá no orquidário. Eu espero que não tenha ficado muito longo e cansativo o vídeo, mas eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês. Depois coloca dúvidas aí que vocês tiverem, porque aí eu vou respondendo de acordo com o que eu vou fazendo aqui para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.